Canal da Gente, um amor de canal. Olá amigos, estamos começando mais um Momento Empresarial que hoje vai discutir o marketing cultural. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o jornalista e produtor cultural, o Carlos Guimarães Coelho. Seja bem-vindo, Carlinhos. Obrigado. Carlinhos, é um prazer recebê-lo aqui porque a gente sabe que você, além de ser um jornalista destacado na área cultural, você também tem uma grande experiência aí, já é um dos pioneiros no teatro aqui na nossa região. E nós temos visto que Uberlândia virou um novo celeiro aí do teatro brasileiro, que as grandes peças, os grandes espetáculos estão novamente passando pela cidade, até em função da estrutura do Teatro Municipal, um projeto do Niemeyer aí, que muito nos orgulha. E a cidade, então, realmente hoje é uma grande referência em termos de espaço, em termos de público, mas a gente sabe da dificuldade do teatro e a gente sabe da dificuldade de se estruturar a vinda de uma peça. Então eu gostaria que você falasse da mais recente, que esteve aqui na cidade, e que falasse para nós da dificuldade de se estruturar e viabilizar uma peça de teatro do nível que nós estamos trazendo para a cidade ultimamente. Tá. Então, Hamilton, esse trabalho a gente tem feito já há bastante tempo, né? Acho que já são 3 décadas, mais ou menos, a gente trazendo espetáculos, mas antes era sempre no Rondon, né? E isso impossibilitava de algumas montagens, né, mais grandiosas virem até aqui. Não só pelo tamanho do teatro, do palco, mas também pela plateia limitada a 340 lugares, né? Que não dava o retorno necessário que essas peças precisavam. E nem atendia a necessidade da cidade que queria, né? 300 pessoas só, e limitava esse pequeno Aí, com a público. inauguração do Teatro Municipal, há pouco mais de 2 anos, a gente começou a colocar Uberlândia na rota desses grandes espetáculos, né? Então, hoje, a gente tem a possibilidade de assistir espetáculos bem-sucedidos, como já veio da Marieta Severo, Incêndios, né? Cissa Guimarães, com Doida Demais, e agora está vindo o Cinema é Viver, entre outros, né? Assim, desde a inauguração do teatro, vários outros espetáculos, como o musical do Tim Maia, o musical New York, New York, né? Teve dezenas de espetáculos que vieram e que não teriam vindo se a gente não tivesse esse teatro municipal hoje servindo a população. São espetáculos que têm sucesso de público, né? Então eles precisam de espaços maiores para se apresentar. No caso desse Cinema é Viver, a gente tem o privilégio de ser a única cidade do interior para onde o espetáculo está vindo. Fala do elenco do Cinema é Viver. Cinema é Viver é feito com Glória Menezes, Arlindo Lopes, e tem mais 7 atores em cena, né? Entre eles a Ângela Dipp, a Elisa Pinheiro, Márcio Vito, que também tem passagens pela TV Globo e outras emissoras. A Ângela Dipp é uma grande atriz. A Ângela Dipp, ela é pioneira na comédia stand-up, ela é daquele grupo Terça Insana, né, que foram muitos anos de sucesso em São Paulo, né, todas as terças. E a Ângela é desse grupo, né? Eu a conheço. Ela, nesse período, ela também vai fazer um show num bar da cidade, ela, no domingo à noite, né, que o espetáculo é mais cedo, ela vai fechar a estadia aqui com um show stand-up só para mulheres. É muito bom. Eu a conheço desde o final da década de 70, o início da década de 80, no teatro em São Paulo. Ela era bem jovem e já era muito destacada. Então, é uma excelente atriz, ela faz o papel da mãe do Harold, né? A peça é muito bacana, é um clássico, já teve uma montagem na década de 80, com o Diogo Vilela e a Henriette Morinot. E há 4 anos, a Glória Menezes montou esse espetáculo, era um sonho dela, quando ela assistiu, ela quis chegar numa idade que ela pudesse fazer esse espetáculo. Ela está fazendo agora, comemorando os 80 anos dela, né? E é uma história muito divertida, de um romance mesmo, entre uma senhora de 80 anos e um rapaz de 22. Só que ela, na verdade, ela é jovial e apaixonada pela vida.
E ele é um jovem mórbido, obcecado pela morte, né? E à medida que o relacionamento deles vai se desenvolvendo, ele vai mudando um pouco essa postura. Então, é uma mensagem que traz muita positividade diante da vida, né? E assim, realmente é um grande espetáculo. E me conta, como é viabilizar um espetáculo desse? Porque a gente sabe da envergadura do espetáculo desse, o quanto é investido para você poder realizar artistas de renome, enfim, toda essa estrutura de cenário e tudo isso. E a gente sabe que essas peças já são viabilizadas pela lei de incentivo e tudo isso, que já conseguem montar. Agora, quando você circula com a peça, precisa de mais recursos, que é o que nós chamamos de produção local cultural, né? Fala um pouco disso, como é que para você que é um produtor cultural aqui da região, como é que você viabiliza? Quer dizer, qual é o seu contato com as empresas? Como é que as empresas veem esse tipo de marketing? É uma batalha, Milton. Assim, cada espetáculo é uma luta, uma batalha para a gente conseguir fazer ele se instalar na cidade. Porque o teatro ele tem um custo operacional muito alto. No caso desse espetáculo, são 19 pessoas viajando, né? Então, eles ficam 4 dias na cidade, ou seja, são diárias, alimentação, traslados, transporte de cenário, passagens aéreas para 19 pessoas, né? A bilheteria não paga. A bilheteria não paga e, além disso, tem o cachê, né? A bilheteria quase sempre, depende da negociação, mas a bilheteria quase sempre ela pertence ao espetáculo, não ao produtor local. O produtor local é contratado pelo espetáculo para criar toda essa estrutura, para viabilizar toda essa logística para o espetáculo chegar até aqui a custo zero. E ele ganha um percentual dessa bilheteria, né? Ele é contratado para isso. Esse percentual também varia de acordo com o esforço que ele vai ter que empenhar para viabilizar o espetáculo, né? Mas geralmente é uma grande luta, porque acho que ainda falta uma conscientização do empresariado no sentido de que não é um favor que está se fazendo, é uma moeda de troca, é uma permuta, né? O empresário ele acaba tendo muita visibilidade por meio da cultura. Eu me lembro de, há alguns anos, uma empresa que sempre patrocinava a cultura local, dizer que ele só conseguia atingir determinados clientes por meio do teatro. Entendeu? Não adiantava TV, não adiantava outdoor, mala direta, nada. Era o teatro que ele conseguia comunicar com alguns clientes em potencial deles. E você associar sua marca a coisas favoráveis, a coisas inteligentes, enfim, a sua marca vai ter uma percepção diferente junto aos clientes, junto aos potenciais clientes. Sim, de sensibilidade, né? de dimensões, né? E fora humanitárias da vida. Assim. E hoje em dia que, por exemplo, todo mundo vive do tal do marketing de conteúdo, você cria novos conteúdos. Então, você, através de um evento desse, você pode criar ações paralelas, onde a empresa ela vai se destacar, seja por meio das redes sociais, seja por meio... Tem mais, Hamilton. Por meio do teatro, a gente pode buscar soluções criativas para essa visibilidade, né? Por exemplo, um dos patrocinadores deste espetáculo comemorou 80 anos esse ano. Pode falar, né? O Dr. Luiz Alberto Garcia, né? Algar é um dos patrocinadores do espetáculo. Ele comemorou 80 anos. A Glória Menezes comemorou 80 anos. A personagem comemora em cena 80 anos, né? Então, eu sugeri que eles gravassem um vídeo, uma conversa informal, os dois, falando da vida aos 80. Olha, entendeu? E aí esse vídeo vai ter alguma serventia. Lógico, então esse é o tipo do exemplo que eu queria falar. Quer dizer, não foi só um mero patrocínio, sim, foi um encontro de necessidades que aquele momento passava, tanto comemorativo dos 80 anos aqui, do eterno presidente do Grupo Algar, quanto do aniversário, dos 80 anos da atriz. Então, você junta dois fatos, cria um conteúdo e isso tem uma repercussão muito positiva. Isso é uma solução criativa, é um desdobramento do marketing cultural que o teatro possibilita várias soluções como essa. Né? Bom, Carlinho, então a gente estava falando então dessa dificuldade da captação, quer dizer, os grandes eventos, eles vêm já semi-patrocinados, vamos dizer assim, e aí a produção local tem que arcar com todas as... tentar viabilizar em permuta, né, ou em troca de patrocínio, né, que é restaurante, traslado, hospedagem, passagens aéreas, quer dizer, caminhão para cenário. enfim,
som. Uma logística pesada. Né? E isso exige muito investimento. Então, como é que é captar isso, né? Então, é uma luta, né? Por exemplo, para Ensina-me a Viver, e ainda não captei todo o recurso necessário, né? Quer dizer, muita coisa ainda vou ter que tirar do meu percentual da bilheteria. Mas, assim, é quase uma lista telefônica, né? Assim, a gente tem muitos apoiadores. Também que são pessoas que apostam na cultura e tudo. Mas, Algara, assim, Ciub. Algara, Ciub, a Provanza, né? Que é a Start, a Lazer Tour, Transportadora Graneiro, Colégio Nacional, Piovesan Massas Artesanais, TV Integração, Jornal Correio, Gráfica Corte, Secretaria de Cultura, Restaurante Santa Chiara, Cibicurina Bar e Restaurante, Quintal da D, Canal San da Diego, Gente. Audi, Canal da Gente, Beto Oliveira e Ciclo Assessoria de Comunicação, né? Entendeu? São 20 marcas somando esforços para fazer esse espetáculo se instalar aqui. E ainda não foi uma soma suficiente, né? Mas assim, é uma luta. É uma luta. Muitas vezes o produtor ele fica zerado, não ganha nada, muitas vezes ele tem prejuízo, e às vezes ganha alguma coisinha assim. Mas assim, há o prazer também de trabalhar, e quando se trabalha direito, a lucratividade vem, né? Mas assim, ainda falta muito para desenvolver no mercado, para as pessoas começarem a se interessar mais por esse tipo de marketing, né? É um marketing que dá retorno, dá um retorno forte à marca, né? E tem, como eu disse anteriormente, as soluções criativas para ter mais visibilidade ainda dessa marca. Né? Eu vejo, por exemplo, o Center Shopping. A partir do momento que eles começaram a criar grandes eventos, né? E o evento atrelado o ingresso ao volume de compras, Isso, né? A gente vê cada evento desse, eu tenho tido a oportunidade de ir e comparecer, só para você ter uma ideia, de 3, 4 mil pessoas. Esse último, as pessoas que tinham que gastar até R$800 para ganhar o par de ingressos, e estava lotado, quer dizer, as pessoas respondem a essas iniciativas. É uma cidade que tem uma demanda muito grande, tem um público ávido por consumir cultura. Eu vejo em cada espetáculo gente que é habituada a ir ao teatro, gente que viu esses espetáculos ou no Rio, em São Paulo, e vai rever no Teatro Municipal de Uberlândia, né? E outras pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade de ver, mas fazem questão de frequentar. Tem gente que é assíduo em todos os espetáculos. Então já existe uma plateia para isso, né? E acredito que quando os empresários descobrirem que é possível ter uma boa visibilidade por meio do marketing cultural, isso vai ainda se intensificar muito mais, né? Eu acho que Uberlândia tem porte para ter um grande espetáculo a cada final de semana. Hoje, nós evoluímos um pouco, a gente tem aí 1 ou 2 por mês, mais ou menos 1 por mês, mas assim, eu acho que pode chegar no momento de ter todo final de semana, por que não? Eu me lembro público que existe, né? Público, mas eu me lembro nos anos 90, por exemplo, 80, 90, no Teatro de São Paulo, eu trabalhava no Estadão, então a gente fazia muita promoção nos teatros. E o que eu via era muita degustação, então eram empresas de vinho, então você estava no hall do teatro, era servido uma taça de vinho. A Souza Cruz oferecia cigarros, enfim, tinha todo assim, muitos potenciais patrocinadores que entravam enfim, de várias formas, de formas bem diferenciadas, Sim. criando um fato novo, assim, surpreendendo o cliente, né? Bombons, mas várias ações feitas, inclusive o jornal, que entregava o caderno de cultura ao final da peça. Como o caderno de cultura em qualquer jornal do país roda, é mais frio, roda cedo, então você pegava o jornal do outro dia e antecipava na saída. Que era um privilégio, né? Então o cara saía já sabendo o que iria rolar no outro dia e tal, e tinha um impacto. Porque, na verdade, Hamilton, a ida ao teatro para o espectador é um momento especial. É uma coisa meio ritualística. É um acontecimento, né? Então, nesse ato ritualístico do espectador, acho que a empresa pode entrar e também se colocar de uma forma ritualística e valorizar esse momento, né? E aí a marca dele se fortifica. Né? Então, o teatro possibilita isso. Agora, eu vou mais além. Eu acho que a partir do momento que as pessoas entenderem o marketing cultural como uma excelente ferramenta, ele também começa a valorizar mais a cultura local, né? Então, a gente estava falando de Ensina-me a Viver, por exemplo, eu faço uma comparação porque lá nos anos 80 nós tínhamos um grupo de teatro e nós montamos Ensina-me a Viver, né?
onde eu fazia o protagonista, o Harold, e a dona Chiquinha, falecida já, era uma senhora de quase 70 anos, ela fazia a Malde, né? Então foi um momento muito bacana, teve uma repercussão boa na cidade, mas era uma luta e a gente pagava para trabalhar, né? Nós éramos jovens. Então é diferente da situação hoje desse nível de espetáculo. Mas eu acho que vai chegar no momento que a empresa ela vai valorizar não somente o que vem de fora, mas também o que é produzido na cidade, que nós temos coisas de excelente qualidade, nós temos grupos profissionais que já vivem de teatro, né? Que é o caso da Trupe de Trões, do Grupo Pontapé e de vários outros, Confraria Tambor, né? E que fazem trabalho de qualidade. Então, as empresas, quando se despertarem para a importância do marketing cultural, elas também vão buscar esses artistas locais e amadurecer, né, o trabalho deles. Antes até da gente falar dos artistas locais, porque nós estamos falando dos grandes espetáculos, por exemplo, a imagem do Grupo Martins. Como mudou a imagem, né? Com esses concertos Sim, de concertos tribanco, né? Do tribanco, né? Concertos tribanco. Então você, quando recebe o convite, é uma coisa muito bonita, uma ostentação assim, de apresentação. Então você se sente, você vai no espetáculo, todo mundo muito elegante. Então você imagina o que projeta na imagem de nós que vamos lá. Puxa vida, que Mas falta uma coisa, assim, com todo o mérito ao Martins por ter essas iniciativas, não só com concertos tribancos, mas por meio de vários outros projetos que eles patrocinam, através das leis de incentivo, né? Eu acho que tem que ser despertado também no empresariado de trabalhar também fora das leis, né? Porque as leis, na verdade, Hamilton, lá atrás, quando elas surgiram como uma ferramenta para despertar a sensibilidade dos empresários. Era para ser uma coisa provisória. E depois o empresário, com recursos próprios, ele incentivaria os espetáculos. Mas isso não aconteceu. Hoje ainda continua tendo o benefício da isenção fiscal. Não que seja ruim, né? O futuro se configurou dessa forma, não é natural. Os grandes, assim, tipo Algar, a própria Algar Telecom, por exemplo, você vê que, além das leis, eles investem bastante também, né? Quer dizer, talvez não como a gente gostaria, mas investem, né? Bom, mas no próximo bloco, então, eu gostaria que você fizesse um panorama geral, mas projetando o futuro. Olá, amigos, de volta ao Momento Empresarial, que hoje está falando sobre o marketing cultural. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o Carlos Guimarães Coelho, que é jornalista e produtor cultural. Bom, Carlinhos, então nós falávamos da importância das empresas, citamos o caso do Tribanco, do Grupo Algar, enfim, das empresas aqui, e agora você mostrou, por exemplo, uma série de empresas locais, né, também despertando para o teatro, mas agora a gente vê que Uberlândia, como você citou anteriormente, tem grupos que já estão também há muito tempo na estrada, tentando mostrar o verdadeiro teatro da nossa cidade, né, o Teatro de Uberlândia, porque aqui, afinal de contas, é a cidade do Grande Hotel, a cidade que está no DNA, vamos dizer assim, da nossa cidade, a arte, a cultura e tudo isso. Agora, é muito difícil fazer com que isso se torne mais conhecido, que a gente possa incentivar mais esses movimentos, né? A gente vê as iniciativas da prefeitura, não só dessas, mas das outras, que é relevante, mas é muito incipiente ainda a necessidade que precisa. Como é que você vê? Então, eu vejo que a gente está assim, numa expansão, né? Numa linha progressista, assim, no sentido de ter um futuro. Melhorou muito. Eu moro aqui há 20 anos. Melhorou. Nós não tínhamos espaço, a gente tinha um teatro Rondon Pacheco disputado a tapas, né, para as pessoas para ocupar. E agora nós temos o municipal, o Rondon Pacheco continua funcionando, tem vários teatrinhos da iniciativa privada, né? Tem o palco de arte. O que interrompeu, que era muito forte nosso, era o teatro, era a dança, né? Que o festival de dança era um dos mais assim, divulgados. Está com um intervalo aí já longo, né? Mas ele deve voltar e acho que os grupos não pararam, né? O mais importante é isso, apesar do festival está nesse intervalo já longo, os grupos de dança não pararam, né? Mas eles também precisam de espaço. Hoje a gente tem, falando em dança, a gente tem o palco de arte da Fernanda Bevilacqua, do Ike Dança, nós temos a sede do Grupo Pontapé de Teatro, a sede do Trupe de Trões, né? Então são teatrinhos que acabam abrigando muitas iniciativas e que o público comparece
E isso cria um movimento na cidade. Eu vejo o futuro com bons olhos, no sentido assim de que eu acredito que em poucos anos nós vamos ter vários teatros bons, maiores, vindos da iniciativa privada. Eu acredito que o próprio Grupo Algar, no Granja Marileusa, deve pensar em alguma coisa em termos de centro cultural, para ter um teatro lá naquela região. Eu acho que o Sesc deve surgir para algum espaço, a própria universidade, o Teatro Grande Otelo, que está emperrado aí nessa novela judicial, né? Então acho que em alguns anos nós vamos ter vários espaços. Aí sim vai se consolidar uma programação maior, né? E acho que isso chama desenvolvimento cultural, né? Ele só vai acontecer quando a iniciativa privada comparecer com mais força. Eu vejo assim que nos anos 90 vinha num crescente muito bom. Então você tinha o grupo Tabinha, o grupo de Meninos de Rua, você tinha uma série de iniciativas. O próprio Encantar já estava começando, também tocando. Encantar, o Balé de Rua. Balé de Rua. Então você tinha várias iniciativas. Depois, ali no final dos anos 90, morreu isso e começa, até que os grupos ainda continuam aí muito... Não é que morreu, é que os grupos foram se profissionalizando e foram precisando de mais estrutura, de uma estrutura que ainda não existia. Então, vários deles continuam aí. Eu fico pensando, por exemplo, Balé de Rua, não tem mais a sede própria, que era um espaço cultural também. Aí chegaram para a França, para a Europa. Vão para a Europa, fazem turnê pela Europa várias vezes, mas eles não têm um recurso de sobrevivência. Chega aqui, os bailarinos têm que voltar às suas profissões de origem, eles estavam vivendo em função da dança, tiveram que largar isso já para ter a profissão paralela, porque não dá para eles sobreviverem de dança. É lastimável isso, mas é a realidade, né? E isso algum dia muda. E precisa da iniciativa privada estar comparecendo. Isso não é um favor, não é uma atitude filantrópica, entendeu? É uma moeda de troca. Entendeu? A empresa vai ser beneficiada a partir do momento que ela investir no marketing cultural. Ela vai ter o retorno à altura desse investimento. E é uma coisa que, por exemplo, a gente quando vai viajar para o exterior e tudo isso, a gente fica admirado, né, com os espetáculos que se vê na Broadway, né? Se vê, por exemplo, na Europa, desde o cara que está tocando no metrô com toda a segurança ali até os grandes espetáculos, né? Você sabe que eu assisti essa semana no Teatro Municipal uma iniciativa pequena do projeto Boca de Cena da Prefeitura, que o arquiteto, que é também pianista, Fábio Leite, fez o show do seu CD e convidou 3 cantoras maravilhosas, Daniela Borella, Carolina, eu não me lembro, porque as duas eu não conhecia. São daqui. Eu fiquei olhando e falei assim, gente, nós temos, e fiquei imaginando os outros cantores e cantoras da cidade, que musical maravilhoso daria, nós temos talento, nós temos material humano, mas a gente não tem recurso, a gente não tem investimento. Um musical desse fica muito caro montar. Às vezes as pessoas olham a peça e falam, mas essa peça tem Lei Rouanet, ela viaja com recurso. Não, ela teve aquele recurso para montar o espetáculo, né? Quando viaja, a responsabilidade é da produção local, de quase tudo, né? Então, o investimento é muito alto, né? Mas eu fico pensando, o material humano que a gente tem em Uberlândia daria para fazer grandes espetáculos. E esses espetáculos saírem daqui e viajar pelo país também, né? E nós temos também, além da universidade, que é muito forte, eu tenho ido de vez em quando assistir os recitais, acho maravilhoso, lá da Universidade Federal. A cidade é muito musical. Muito musical. E se você vê o conservatório, são centenas e centenas de pessoas estudando no conservatório, né? Muito importante. Às vezes as pessoas falam que é capital sertanejo, nada contra o sertanejo, assim, mas não é a capital de sertanejo, acho que é música em geral. Né? É a capital, talvez, da diversidade musical, né? Porque nós temos música de todos os gêneros e grandes talentos. Né? Carlinhos, o tempo está esgotando, está ótimo a nossa conversa, ficaria aí 2, 3 programas conversando com você. Queria deixar as câmeras à sua disposição, para o seu recado final, para também dar a canja da peça, né? Que vai chegar em Uberlândia. Ensina-me a Viver, né? Glória Menezes, Arlindo Lopes e mais um elenco de 7 atores, né? Que vai estar em cartaz de 17 a 20 de setembro no Teatro Municipal de Uberlândia. É uma comédia que também emociona por sua poética, por sua história, que traz uma grande positividade diante da vida. Vale a pena ver, é um dos fenômenos teatrais dos últimos anos no Brasil e eu acho que é imperdível. E as 500 primeiras pessoas que compraram seus ingressos ganham um livro, Nau à Deriva, o Teatro em Uberlândia, de 1907 a 2011,
que é uma pesquisa que eu realizei e lancei há 2 anos, então estou disponibilizando 500 exemplares para quem for comprar o seu ingresso para Ensina-me a Viver. Bom, Carlinhos, mas quando é a data da apresentação da peça? 17 a 20 de setembro, no Teatro Municipal de Berlândia. É de quinta a domingo, quinta, sexta e sábado, às 21 horas, domingo às 18 horas. Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Provanza do Shopping Via Centro e do supermercado Deville e da Getúlio Vargas e na agência Lazer Tour, na Avenida Rondon Pacheco, próximo a Nicomedes. Ok, Carlinhos, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Pode contar comigo que estarei lá no Gargarejo assistindo a peça. Queria agradecer também a você, público telespectador, que nos prestigia sempre com a sua audiência. Agradecer aos patrocinadores, em especial a Aramis, que patrocina o programa, e convidá-los para a próxima semana para mais um Momento Empresarial. É isso aí, muito obrigado e até lá!